Na sequência, nós vamos fazer o cálculo da coordenada x do centro de pressão. Essa coordenada x, ela precisa ser computada em relação a um determinado ponto de referência. Esse ponto de referência vai ser para nós, nesse problema, a ombreira esquerda da barragem, né? Então, esse alinhamento que passa aqui pela crista da barragem na sua ombreira esquerda. Nós sabemos que uma determinada área dA, ela vai ter aqui um comprimento L, né? Então, se nós pegarmos uma área dA a uma certa profundidade, essa área vai ter um comprimento L. Vamos até alterar isso aqui para verde, né? Essa cor aqui para verde. Vou deixar ela um pouco mais grossa e colocar verde também. Então, ela vai ter esse comprimento L, certo? E sabemos que a força resultante, a força DF, o elemento de força DF, que atua sobre essa área dA, então ainda não a resultante, mas a força infinitesimal que atua sobre essa área dA, vai atuar no meio dela, certo? Então, a força DF que é aplicada sobre essa área dA vai atuar no meio dela. Mas, se por acaso nós pegarmos uma outra área dA, se por acaso pegarmos uma área dA, por exemplo, mais embaixo, mais aqui embaixo, certo? Essa força infinitesimal DF que atua sobre essa nova área dA mais embaixo, vai atuar no meio dela, portanto, vai atuar um pouco mais para cá. Então, conforme a gente verifica, há um deslocamento, né? Vai haver aqui um deslocamento desse ponto de aplicação de cada elemento de força DF. Nessa área verde em cima, ela atua nesse ponto, e nessa área verde embaixo, ela atua nesse outro ponto. O que nós queremos é mapear aqui onde que está atuando a força resultante, em qual posição está atuando a força resultante. Mas para isso, nós precisamos de uma informação extra, que é uma certa distância, que vamos chamar aqui de distância L1, que vai ser justamente a distância entre a borda da barragem, na ombreira esquerda, e o nosso alinhamento de referência, esse alinhamento colocado aqui no início, na crista da barragem, certo? Então, é preciso que a gente levante para diferentes profundidades esse valor aqui, porque o x ele é marcado a partir desse ponto. Então, nós precisamos somar esse valor mais a metade do comprimento de cada área dA, certo? Então, isso é feito ao longo de toda a barragem, varrendo toda a profundidade da barragem. Então, desde a profundidade 0 até a cota de 690,9. Tá? Então, desde a cota 768, que é a cota do nível de água, até a cota do fundo, 690,9. Então, pessoal, além de precisarmos do L, que é esse alinhamento verde, nós vamos precisar aqui de um fator que nós vamos chamar de L1, que é a distância entre a ombreira esquerda da barragem em cada profundidade, né, em cada uma das profundidades, e o nosso alinhamento de referência marcado na ombreira esquerda no início da crista da barragem. Como que nós podemos obter esse valor? A partir do AutoCAD, né? A partir do AutoCAD, uma vez que nós já colocamos esse nosso desenho em escala, nós podemos obter para diferentes profundidades esse valor de L1. É isso que nós vamos ver aqui agora. Vamos levantar, então, a relação entre L1 e H. Então, voltamos lá com a nossa figura do corte do vale onde foi implantada a barragem, certo? Aqui está a construção daquele alinhamento de referência, e o que nós vamos medir são os diversos valores de L1 na borda, na ombreira esquerda da barragem, certo? Para diferentes profundidades. Então, nós vamos levantar esses diversos valores de L1 aí, ao longo da profundidade das nossas diversas áreas dA, ao longo da profundidade da barragem. Vamos ver como é feito então. São traçados esses segmentos de reta. Clicando em cada um, a gente vai verificar nas suas propriedades qual é o comprimento de cada um. Por exemplo, nessa cota aí, que é a cota 760,5, o comprimento é de 53 metros. Na cota inferior,
nós vamos ter um comprimento maior para L1. Então, à medida que o comprimento L vai diminuindo com profundidade, o comprimento L1 vai aumentando com profundidade. Eles têm comportamentos diferentes. Aí já o comprimento é de 85,6 metros. Na cota de baixo, o comprimento L1 vai aumentar. 103,92 metros. E assim por diante, pessoal. Nós vamos fazendo esses levantamentos, guardando esses valores numa planilha e levando esses valores para uma planilha do Excel, certo? Onde a gente possa fazer a construção da linha de tendência L1 em função de H. E eu já estou pegando a linha de baixo, um comprimento L1 de 357,66 metros. Bom, feito isso, nós vamos lá para a planilha do Excel e vamos completar aqui a nossa planilha, certo? Então, nós temos aqui as cotas e o valor de L, valores que nós já levantamos na parte anterior do exercício. E o que nós vamos introduzir agora é essa coluna aqui, com os valores de L1 medidos a diferentes profundidades. Vamos calcular aqui as profundidades, né? Profundidade é a cota do nível de água, esse valor fixo. Portanto, eu coloco o cifrão antes e depois, o cifrão antes da coluna e antes da linha, menos a cota do elemento de área dA. Aqui é zero porque é o próprio nível de água, e aqui a gente vai arrastar esse resultado para baixo até chegarmos na maior profundidade, que é a profundidade 77,1 metros, certo? Então, nós temos aqui o comportamento de L1 em função de H. É isso que nós vamos mostrar agora nessa equação. Então, o que nós queremos mostrar aqui é o comportamento de L1, né? Aqui nós temos o valor de L1 em função da profundidade. Veja que essa equação ela não pegou a profundidade zero, então eu vou arrastá-la aqui para que ela pegue os valores e leve em conta os valores também da profundidade zero. Certo? E temos aqui, por exemplo, uma função linear, nesse exemplo, com um bom coeficiente de determinação, 0,98. Poderíamos aplicar um outro tipo de função, por exemplo, um polinômio de segundo grau. Né? Vamos ver como que ficaria aí o polinômio de segundo grau aplicado aí a esse valor de L1. Ele não muda muita coisa, conforme a gente vê, em relação ao linear. Se nós mexermos aqui e colocarmos um polinômio de terceiro grau, talvez já fique mais interessante o nosso resultado, certo? Então, vamos deixar aí com esse polinômio de terceiro grau também o comportamento de L1, de forma que a gente vai depois anotar esses valores e fazer o cálculo com eles, tá? Então, com esse polinômio de terceiro grau aí nós podemos trabalhar e veja aqui, que ao definir a interseção, o valor de L1 está sem a definição, certo? Então, veja que para H igual a zero, o nosso valor de L1 ele tem que valer 17,11, conforme a nossa planilha, que foi levantado no Excel. Tá? Então, nós vamos forçar esse valor aqui a passar por 17,11, onde o H é igual a zero. Tá? Então, nós vamos colocar aqui, no definir interseção, nós vamos colocar 17,11. Com isso, a gente força a nossa função a passar exatamente sobre o ponto 17,11, onde o H é zero. E dessa maneira, nós temos a nossa equação, que nesse caso foi um polinômio de terceiro grau, com R quadrado já próximo de 1, né? Que marca o comportamento de L1 com H. Nessa equação, o Y é L1 e o H é o X. Então, nós vamos anotar essa equação e vamos aplicar essa equação no nosso desenvolvimento a seguir. Então, pessoal, a gente trouxe para cá, para o bloco de anotações, o nosso diagrama que mostra a relação de L1 com H, e aqui reescrevemos, né, a função L1 de H, vamos até destacar essa função aqui, porque ela vai ser importante agora na sequência do nosso problema, certo? O que nós vamos calcular, então,
é a coordenada x do centro de pressão. Essa coordenada x do centro de pressão, ela é calculada fazendo também o momento da força resultante. Então, nós vamos fazer aqui o cálculo do momento da força resultante em relação agora ao outro eixo, né? Ao eixo que nós chamamos aí de y. O momento da força resultante em relação ao eixo y é igual a F vezes a coordenada x do centro de pressão, portanto, a integral dos momentos das forças infinitesimais, a soma do momento das forças infinitesimais, integral de dfx. No lugar de df, nós vamos escrever a nossa velha função que já foi deduzida anteriormente, tá? Então, no lugar aqui do df, vamos até deixar aqui destacado esse df, ó. No lugar do df, nós vamos escrever a função que expressa a variação de df com a profundidade. Então, isso aqui é igual a ρgh vezes L dH sobre o seno de alfa. Então, tudo isso aqui, pessoal, é o nosso df, certo? E a gente ainda vai multiplicar esse df por x, pela variável x, vezes x. Temos aí, então, a nossa integral para calcular essa coordenada x do centro de pressão. Muito bem. O que nós vamos fazer aqui é trabalhar um pouco com essa integral de forma a retirar o que é constante de dentro dela, mas já aproveitando para isolar a coordenada x do centro de pressão. Então, trabalhando aqui com o primeiro membro da equação, ó, o x do centro de pressão é igual a 1 sobre f, e vamos retirar o que é constante dentro da integral. Como não há estratificação, o ρ pode sair. O g sai porque a aceleração da gravidade, essa é constante mesmo, dividido aqui pelo seno do ângulo alfa. E resta tudo isso aqui multiplicado pela integral de h vezes L vezes dH vezes o x, certo? Essa integração ela é feita em h, portanto, de 0 até h maiúsculo, onde esse h maiúsculo vale 77,1 metros. Vamos novamente relembrar quem é o x nessa questão, certo? É importante a gente saber quem é o x nesse problema que a gente vai trabalhar. Eu vou fazer aqui um breve desenho da nossa barragem, no vale onde ela é implantada. Então, aqui está o vale de implantação da barragem, certo? O vale onde foi implantada a barragem. Vou desenhar aqui a crista da barragem. Vamos colocar aqui a crista, por exemplo, nessa cota, onde esse valor aqui é a cota da crista. Vamos chamar isso aqui de NC, né? Aquela cota da crista que nós marcamos lá, que tem um valor de 770,5 metros em relação ao nível do mar. Esse é o valor da cota da crista. Bom, o que nós vamos fazer é pegar um elemento de área dA, um elemento de área qualquer dA a qualquer profundidade, certo? Então, nós temos ali esse elemento de área dA, esse elemento de área, vamos pegar aqui um valor qualquer, ele está a uma certa profundidade h, certo? E vai ter a força dF atuando no meio dele, conforme a gente já comentou. Então, a força dF ela vai atuar no meio dele. Portanto, é uma distância que vai valer aqui, ó, L sobre 2. Tá? Então, essa distância aqui da borda esquerda da barragem, da ombreira esquerda da barragem, ela vai valer L sobre 2. Mas esse não é o x ainda, porque nós vamos lembrar que o x ele é marcado em relação a um alinhamento de referência. Esse alinhamento de referência ele foi colocado aqui, ó, no começo da crista da barragem, esse alinhamento vertical colocado no começo da crista da barragem. Portanto, a gente ainda precisa adicionar um outro, que é o comprimento que a gente tem chamado aí de L1, certo? Então, nós precisamos adicionar esse comprimento L1 para aí sim a gente fazer o cálculo do x. Esse comprimento aqui vale L1. Portanto, pessoal, esse x ele deve ser calculado da seguinte maneira. O x ele vai ser igual ao L1 mais o L dividido por 2. Se nós pegarmos diversas áreas aqui,
essa relação se mantém, mas a questão é que o L1 varia com H, o L1 muda com H. E o L, conforme nós sabemos também, ele sofre alterações com H. Então, pessoal, no lugar do x, é justamente essa função aqui, ó, que nós precisamos escrever lá dentro da integral. Tá? Então, no lugar do x, nós vamos colocar exatamente essa função ali dentro da nossa integral. Então, reescrevendo a integral, ela vai evoluir para o seguinte valor: xCp é igual a 1 sobre f vezes ρg sobre o seno de alfa. Agora sim, vezes a integral de 0 a h. Vou colocar aqui entre chaves, ó, de h vezes L. No lugar do x, nós vamos escrever L1 mais L sobre 2. É só o L que divide 2, o 2 está dividindo apenas o L. Vezes o dH. Tudo isso multiplicado por dH. Tá? Pronto. É essa a nossa integral. Veja o seguinte, pessoal. O trabalho que isso vai dar se nós formos resolver isso manualmente. O L é um polinômio de terceiro grau. O L1 também é um polinômio de terceiro grau. E aqui ele ainda é somado com L sobre 2, que é um polinômio de terceiro grau. Ou seja, se aplicarmos as distributivas aqui dentro, nós vamos montar uma equação gigante. Vai ser um polinômio, sem muito problema. É apenas trabalhoso demais, ainda levando em conta que os nossos coeficientes desse polinômio têm 8 casas decimais, né? Vai ser muito trabalhoso a gente escrever isso tudo. Então, eu vou ensinar aqui para vocês uma nova técnica de resolver essa integral, que vai ser a técnica numérica. Como que nós vamos fazer? Nós vamos chamar tudo isso que é o nosso integrando, tudo isso que está aqui entre chaves, eu vou reforçar as chaves aqui, tudo isso aqui nós vamos chamar de uma função g, uma função g qualquer. Quanto que vale a função g? h vezes L1 mais L sobre 2. Tá? Então, tudo isso aqui vai ser uma função que nós vamos chamar de g. Portanto, eu vou reescrever novamente a nossa equação, agora já em função dessa nova função g. Essa nova função g não, né? Da função que resume todo o integrando que temos ali na equação anterior. Então, 1 sobre f vezes ρg sobre o seno de alfa. Agora sim, ó, vezes a integral de 0 a h de uma função g de h, dh. A função g, conforme sabemos, é tudo que está ali entre chaves, tudo que está aqui entre chaves. Se nós calcularmos essa função g e integrarmos essa função g ao longo da profundidade, a gente consegue, então, mapear a posição x do centro de pressão. Como que nós vamos fazer isso, pessoal? A primeira coisa que nós vamos fazer é construir essa função g para diferentes profundidades. E depois vamos somar áreas debaixo desse gráfico da função g. Seria equivalente a fazer isso aqui. Ó. Vamos imaginar que aqui a gente tem um diagrama onde nas abscissas aparece o valor de h em metros. O h é a variável independente da função. E aqui nas ordenadas aparece a função g de h. O gráfico dessa função g de h vai dar algo meio estranho, vai dar algo mais ou menos assim. Vou colocar aqui azul. Veja que para h igual a zero, a função g de h ela é zero, porque o h anulando aqui, ele anula tudo. Né? O h aqui sendo zero, ele vai zerar toda a função. Então, ela parte do zero. À medida que o h aumenta, a função g ela vai também aumentar. Então, nós vamos ter uma função que vai ter mais ou menos esse comportamento. Mas vamos também verificar que à medida que a profundidade vai aumentando, o L também cai. E esse L chega a zerar a profundidade máxima. Então, nós vamos ter uma queda relativamente abrupta do L. O comportamento, daqui a pouco nós vamos construir essa função no Excel, nós vamos ver direitinho como que ela tem esse comportamento de subida, de ascensão e de queda. Tá? Mas o comportamento é algo dessa maneira.
ela cresce e depois cai abruptamente, uma vez que o L vai tendendo a zero para grandes profundidades. O que nós vamos raciocinar aqui? Vamos pegar aqui um determinado valor de H e vamos chamar esse H de HI-1. A esse valor de HI-1, nós temos um par de valor GI-1 correspondente. Então, aqui nós teríamos um valor da função G no subíndice I-1. E vamos pegar um H maior do que esse HI mais 1. Vamos dar aqui um certo espaçamento, ΔH, certo? E calcular aqui por um H que nós vamos chamar de HI. Então, veja HI e o H anterior, HI-1. O valor da função para esse HI. Essa função nós vamos chamar de GI. Certo? Então, ao fazermos isso, o que nós fizemos foi dar um espaçamento entre os H's. Esse espaçamento nós vamos chamar aqui de ΔX. Certo? Então, há um espaçamento ΔX entre dois H's consecutivos. ΔX não, né? Melhor chamar isso aqui de ΔH mesmo, né? Porque é um espaçamento em H. Então, vamos chamar esse espaçamento aqui de ΔH, um espaçamento entre dois H's consecutivos. Veja, pessoal, que se esse espaçamento for pequeno o suficiente, ou seja, os dois H's são muito próximos, nós conseguimos aproximar a nossa função, o desenho da nossa função para um trapézio. Veja que o segmento ele fica muito próximo de uma reta, uma vez que o H1 está muito próximo do HI-1, do H anterior. Então, o que nos cabe aqui é calcular a área desse trapézio. Essa área nós vamos chamar de DAT, certo? Então, nós vamos calcular aqui a área desse trapézio, essa área que vamos chamar aqui, então, de DAT. Vou reforçar aqui o meu amarelo, deixar um pouco mais escuro. Essa área aqui nós vamos chamar, então, de DAT, um elemento de área do trapézio. Quanto valeria esse elemento de área do trapézio, pessoal? Quanto valeria esse DAT? É simplesmente calcular a área do trapézio, base maior. A base maior vale G1, tá vendo? Ele sai de 0 e vai até G1. Então, essa base maior aqui, ó, vale G1. Base maior, GI, né? Desculpe. Mais a base menor é essa base aqui, que vale justamente GI menos 1, mais GI menos 1, vezes a altura é esse pedaço aqui, que vale justamente o ΔX, vezes a altura dividido por 2. É a área de um trapézio. Certo? Então, nós temos aí os valores de DAT. Veja que a integral é justamente a somatória do DAT. A integral de G no DH, de 0 até H, que é o que nós queremos resolver aqui, é justamente somar todos os DATs de 0 até H. Então, nós vamos somar todos os DATs varrendo a nossa função de H igual a 0 até H igual a H maiúsculo. Esse H maiúsculo vale 77,1 metros. Então, desde esse ponto onde o H vale 0 até esse ponto onde o H vale 77,1 metros. Então, nós vamos calcular vários DATs amarelos aqui de baixo, somar todos os DATs, é isso que a gente está mostrando aqui, e o resultado dessa soma já vai fornecer diretamente para a gente a integral que a gente quer calcular. Então, nós estamos fazendo aqui uma integração numérica pela regra dos trapézios, certo? Então, isso aqui é simplesmente uma integração numérica. Utilizando aí a regra dos trapézios, uma das regras que vocês estudaram em cálculo numérico. Veja, pessoal, que calcular a integral numericamente é uma tarefa relativamente simples. Por mais complicada que seja a função que corresponde ao integrando, ao fazer isso, nós transformamos a integração numa simples operação aritmética de cálculo de áreas de trapézios, certo? A operação fica muito tranquila. Lógico, nós precisamos ter em mãos uma ferramenta que consiga fazer cálculos para valores muito pequenos de ΔH, porque quanto menores forem esses ΔH, o espaçamento entre dois Hs consecutivos, mais preciso é o resultado. Não adianta nada eu fazer um cálculo desse colocando um ΔH muito grande, de 10 metros, de 100 metros. O erro vai ser muito grande.
Então, nós diminuímos muito o erro numérico à medida que nós diminuímos o valor de ΔH. Só que nós precisamos de uma ferramenta para calcular diversas funções G. Temos essa ferramenta? Temos. Aqui está ela, o Excel, certo? Então, nós vamos aproveitar essa possibilidade do Excel e dividir, discretizar a nossa profundidade em diversas profundidades intermediárias, desde 0 até o valor de 77,1 metros, certo? Aqui, nesse exemplo, nós estamos discretizando de 1 em 1 metro. Veja que eu estou aumentando a minha profundidade de 1 em 1 metro. Com a nossa função, nós já calculamos ali o valor do nosso L, né? O valor do L em função de H. Nós só precisamos checar se essa função é correta. Ela ainda não é a função adequada. Então, nós precisamos corrigir essa função para que ela nos dê o valor de L em função de H. Vamos também escrever a função de L1 em relação de H. Essa função L1 também não é a função que nós escolhemos. Então, a priori, pessoal, nós vamos apagar isso aqui e reescrever aqui as funções L de H e L1 de H, que são funções que nós já levantamos, né? Aqui está a função L de H e aqui está a função L1 de H que nós vamos trabalhar, tá? Então, nós vamos escrever essas funções aqui nas colunas AK e AL para diferentes profundidades.